A paz do Senhor, tudo bem? Eu gostaria de partilhar mais uma porção da palavra do Senhor com vocês. E hoje eu quero ler aqui em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Vamos refletir um pouquinho sobre essa passagem. O profeta Eliseu, ao chegar ali naquela cidade, se depara com homens que falaram para ele: Boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Vamos refletir um pouquinho. Os homens mostraram para Eliseu, o profeta, algo que não era aparente, algo que se eles não falassem, o profeta não saberia. Porque o que o profeta viu foi o que eles relataram, que boa é a habitação da cidade. Eles mesmos frisaram, né? Como o meu senhor vê. Só que havia um porém naquela cidade. Esse porém impedia a terra de produzir, impedia a cidade de prosperar. Por quê? Porque as águas eram más. E a gente, lendo a Bíblia, pesquisando um pouquinho, a gente vê que isso era consequência de quando Jericó foi destruída e amaldiçoada. Muito bem, mas aqueles homens conviveram com este problema por muito tempo. Não sei te dizer por quanto tempo, mas eles conviveram. Só que eles enxergaram ali, ao ver o profeta, uma oportunidade de mudar aquele porém. Porque assim, tudo bem, aparentemente a cidade era boa, mas eles sabiam que podia ser mais que aquilo. E eu e você? Muitas vezes, será que a gente está vivendo só de aparência? Será que estamos aparentemente bem e acostumamos com isso e permanecemos assim? Ou hoje vamos apresentar para Deus o nosso porém? Porque as pessoas, elas enxergam o que está diante dos olhos, mas Deus, Ele é aquele que vê, que sonda, que conhece pensamentos, corações e intenções. A Bíblia nos afirma isso no livro de 1 Samuel, onde ele diz: O homem vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração. Ele disse isso para o profeta Samuel quando foi ungir Davi como rei. Então, se Deus ele conhece o nosso coração, se Deus ele conhece o que vai além da aparência e ele é poderoso para transformar, por que esconder dele? Por que tentar esconder dele? Por que nos conformarmos de viver com os poréns de ladinho ali sem falar neles? Porque muitas vezes é doloroso, muitas vezes é constrangedor falar sobre aquilo que nos causa dor, sobre aquilo que nos impede de prosperar, nos impede de ser fértil, como aquelas águas impediam a terra de ser fértil, porque as águas eram más. E água, ela representa vida. E Jesus se apresenta como água, uma água purificadora, uma água que por onde passa, ela traz vida. E aí, se a gente continua lendo aqui o livro de 2 Reis, os versículos seguintes diz assim, que o profeta ali fez um ato profético, né? Ele falou: Trazei-me uma salva nova e ponha nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial de águas, deitou sal nele e disse: Assim diz o Senhor: sararei a estas águas, não haverá mais nela morte nem esterilidade. E o resultado disso a gente lê no versículo 22. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Aqueles homens apresentaram o porém para o profeta e receberam como resposta a transformação daquilo. O que antes eram águas más e inférteis, o profeta afirma: não haverá mais nelas morte nem esterilidade. E as águas ficaram sãs. E aí? Eu falo isso porque Deus tratou muito comigo nessa palavra. Vai continuar aparentemente bem ou vai deixar eu trabalhar naquele porém que eu e você conhecemos?
E assim é as nossas vidas, assim são as nossas vidas. Muitas vezes a gente está bem em muitas áreas da nossa vida, mas uma nos causa um certo problema, dúvidas, questionamentos, e a gente acaba às vezes, deixa ela aí de lado, vamos seguir como se nada tivesse acontecendo, sorriso no rosto estampado, mas isso nos impede de prosperar, nos impede, nos deixa como aquela terra, nos deixa infértil, nos impedindo de avançar. E Deus, ele não quer isso. Deus quer que a gente tenha abundância de vida, que a gente viva com abundância e não de aparência. Apresenta para Deus hoje, eu te convido, o teu porém, olha Deus, eu tô bem nisso, mas isso aqui, Senhor, essa área da minha vida, esse problema eu não sei como resolver e eu não quero mais fingir que ele não existe, eu quero a solução para ele. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. E a gente tem mais um exemplo de um porém apresentado para Deus e a resposta também foi um milagre. E também se encontra no livro de 2 Reis, mas agora no capítulo 5, uma passagem muito conhecida que fala: Naamã é curado da lepra. E o texto começa dizendo assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dá livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E olha só que interessante. Nessa época, as pessoas leprosas, elas eram afastadas da sociedade, elas não podiam conviver. Mas Naamã está ali, exercendo o seu papel de chefe do exército do rei da Síria. Então eu imagino Naamã, porque ele ocupava um cargo de importância e também deveria se vestir de vestes compatíveis ao seu cargo. Então quem olhava para Naamã via ali um homem forte, valoroso, como foi apresentado aqui. Tantos requisitos, porém, quando ele chegava na sua casa, que se despia daquelas vestes, ele era simplesmente um homem que tinha um porém. Mas aquelas pessoas que conviviam com ele na sua intimidade, a sua esposa e, como eu vou ler logo à frente, a sua serva, sabiam de sua dificuldade, sabiam de seu problema. E aí a Bíblia nos diz no versículo 2, E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Olha só, essa menina, ela era uma escrava. Ela foi levada cativa para a casa de Naamã. Só que ela conhecia a solução do problema de Naamã. Ela conhecia o Deus Todo-Poderoso que poderia trabalhar no porém de Naamã. E ela um dia ali conversando com a sua senhora falou: Oxalá, quem me dera que o meu Senhor estivesse em Israel, porque lá tem homem de Deus que traria para ele a solução do problema. Muito bem. A sua esposa então comentou com Naamã a respeito e Naamã aceitou falar sobre o seu porém. Naamã, eu imagino que não tenha sido algo fácil expor para ele, ele teve que expor para o rei, para que o rei autorizasse que ele fosse até o profeta Eliseu. E muitas vezes o nosso orgulho nos impede de falar sobre o nosso porém, de tratar o nosso porém, mas Deus hoje ele quer muito além do que tratar a nossa lepra, como no caso era o de Naamã. Ele quer também trabalhar o nosso orgulho. Ele quer que a gente saiba que nas mãos dele a gente pode se desfazer do nosso eu, a gente pode deixar de lado toda a nossa prepotência, o nosso orgulho e deixar ele fazer da maneira dele, para que a gente possa, assim como Naamã, também receber a nossa vitória. A Bíblia não fala por quanto tempo Naamã carregava aquela lepra, mas a gente sabe assim que uma enfermidade, a gente fica tão aflito, seja um dia, 2, imagina, por anos, por meses, eu não sei. Então, assim, ele não hesitou, quando ele soube que existia uma possibilidade, ele aceitou e foi. E por mais que as pessoas preguem sobre Naamã, que ele foi orgulhoso, porque ele esperava ser recebido com honra pelo profeta. Ele era um homem que ocupava uma posição em que geralmente ele era recebido com honra nos lugares.
Mas o profeta, usado por Deus, já começou ali trabalhando nessa questão de orgulho, de vaidade, e simplesmente lançou a ordem através do servo dele. Falou assim, ó, fala para ele se banhar, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Essa é a solução, né? Então, Naamã hesitou ali a princípio, mas ele foi, ele obedeceu, ele mergulhou as 7 vezes ali no Rio Jordão. E a Bíblia nos diz, no capítulo 5, no versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a carne dele se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Ele apresentou, porém, ele aceitou ir de encontro com quem poderia trabalhar nesse porém e saiu de lá em posse do seu milagre. Na época do Antigo Testamento, os homens, eles falavam com Deus através de profeta, sacerdote, mas hoje nós temos livre acesso a Deus através de Jesus, o nosso Salvador. E eu te convido hoje a fazer uma oração. Apresenta para Deus o seu porém. Fala, Senhor, olha, isso, olha, mas isso aqui, Deus, não dá. Eu venho arrastando isso por muito tempo. Faz o teu milagre no meu porém, Senhor. Trabalha na minha causa. Isso que ninguém vê, muitas vezes ninguém nem sabe, mas você, quando deita sua cabeça no travesseiro, sabe o quanto isso te deixa muitas vezes entristecido. Quem sabe até tira o seu sono. É um conflito, é algo que você não sabe o que fazer. Então, se você escondeu, se deixou de lado, pega ele hoje, eu te convido, e apresenta para Deus. E veja como ele é poderoso para fazer aquilo que para você é impossível. Então é isso, a mensagem de hoje é essa. Deus quer trabalhar no meu e no seu porém. Que nós possamos, né, não mais carregar, fingir que ele não existe, mas apresentar para Deus e deixar ele trabalhar. E assim como aquele profeta disse, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu também libero essa palavra, que a partir de hoje não haverá mais morte nem esterilidade. Que a partir de hoje, esse porém que nos causa muitas vezes, que nos deixa sem saber como agir, nos deixa sem saber como prosseguir, que nos impede de florescer, frutificar, prosperar. Eu profetizo em nome de Jesus, que Jesus vai entrar nesse porém, vai trabalhar e vai nos dar a vitória. Quero te convidar a apresentar para Ele. Apresentar para Ele tudo aquilo que você não sabe como lidar, não sabe como resolver. E eu tenho certeza que Ele vai ter a solução para o meu e para o seu porém, porque Ele nos conhece. E assim, mais uma vez, eu peço a Deus, em nome de Jesus, que te abençoe, que te ajude a resolver o que para você é impossível e que, assim como o profeta disse que não haveria mais morte ou esterilidade por conta daquele porém, das águas más, das águas amargas, eu também profetizo que não haverá mais, que esse porém não vai mais te impedir de ter vida em abundância e muito menos que não vai mais te impedir de florescer, frutificar e prosperar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.